Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 4. E enquanto você abre, eu queria que, se possível, se colocasse de pé. Mateus capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos e depois nós vamos para Mateus 9, 14 a 17, amém? Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Capítulo 9, versículos 14 e 15. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Amém? Pai, muito obrigada por tua palavra. Muito obrigada, Pai, por estarmos, Senhor, diante de uma mesa de banquete. E o pão espiritual está disponível para nos alimentar nesta noite. O Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vivemos, Senhor, da tua palavra. Nós somos guiados, alimentados, sustentados na fé por tua palavra. Ó Deus, e nesta hora eu tomo a autoridade que há no nome de Jesus e proíbo todo espírito das trevas, de incredulidade, de distração, espíritos que tentam roubar a semente plantada. Eu os proíbo agora, na autoridade do nome de Jesus, de atuar neste lugar, porque no nosso meio há uma glória, e diante da glória de Deus o diabo tem que sair. Senhor, cobre-nos com um manto de sangue. O Senhor é uma muralha de fogo ao nosso redor. Guarda-nos, Senhor, nesta noite, e que esta palavra, Senhor, ministrada, tenha um efeito sobrenatural em nossas vidas, para a glória do teu nome. Amém? Os irmãos podem sentar, queridos. Glória a Deus. Irmãos, eu decidi, debaixo de oração, é claro, ministrar essa palavra nesta noite, por algumas razões. Primeiro, nós estaremos como igreja oferecendo a Deus os próximos 21 dias de consagração ao nosso Deus. E algumas pessoas me perguntam como fazer o jejum. Algumas pessoas têm muitas dúvidas em relação ao jejum. Existem pessoas que acreditam que na nova aliança não é necessário que os discípulos de Jesus Cristo jejuem. Algumas pessoas pensam assim: Jesus já fez todo o sacrifício, eu não preciso me sacrificar. Algumas pessoas confundem jejum com uma dieta para emagrecer. E nós lemos aqui Jesus dizendo, né, ele foi questionado por que os discípulos de João Batista jejuavam e os dele estavam ali com ele e não estavam jejuando. E Jesus disse: olha, eles estão com o noivo, não precisa jejuar, mas chegará um tempo em que o noivo será tirado e eles terão que jejuar. A igreja do Novo Testamento, e eu vou mostrar alguns textos para os irmãos, nós aprendemos que foi uma igreja que
usou sempre a prática do jejum. Além das orações, os discípulos, os apóstolos, eles jejuavam. O jejum muda Deus? Não, Deus não muda. A palavra de Deus diz que o Senhor não muda. Amém? Ele não muda. Isso é segurança para nós, porque o que Ele falou está revelado em Sua palavra. Isso vai permanecer, não mudará. Passarão os céus e a terra, mas essa palavra não passará. A palavra do Senhor. Mas, irmãos, nós precisamos andar em sabedoria. Amém? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus e nós temos a palavra de Deus. Então o Espírito Santo nos conduz em sabedoria. Se nós temos o Espírito Santo, nós somos filhos e somos guiados pelo Espírito, nós andamos no equilíbrio das coisas. Amém? Muitas vezes, por não conhecer a palavra de Deus, algumas pessoas cometem algumas meninices, criancices. E isso, de certa forma, traz um testemunho negativo para algumas pessoas, não é verdade? Às vezes nós olhamos algumas situações que não edificam. Mas nós entendemos que é porque não há o conhecimento da palavra. E entendemos também que quando alguém comete alguma coisa que está fora da palavra, além de não conhecer, está crescendo em Deus e vai chegar o momento. Nós passamos por isso. A igreja do Senhor passa por isso. Nós temos um aprendizado dia após dia. Amém? Então, nós precisamos procurar o equilíbrio em todo o nosso procedimento. O bom senso e a sabedoria devem permear a nossa prática de jejum. Por quê? Porque existem algumas pessoas que não têm como fazer um jejum total, porque são pessoas que tomam remédios. E alguns remédios são fortes, causam problema no estômago. Então essa pessoa, ela precisa ter uma alimentação que os médicos indicam. E aí essa prática de um jejum total para uma pessoa assim já é algo mais difícil. Então ela precisa de usar o bom senso, a sabedoria que o Espírito deu, o próprio Espírito Santo para dirigi-la, a fim de que ela faça um sacrifício que agrade a Deus. Porque o sacrifício de tolo, a Bíblia diz que o Senhor, Ele não recebe. Amém? Então, queridos, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina todas as práticas que o cristão deve fazer para manter uma vida espiritual sempre crescente. Amém? É isso que Deus deseja para os seus filhos. Que eles cresçam, que nós cresçamos sempre na graça e no conhecimento. E o que é jejum? O que é jejum? Jejum é uma abstinência de alimentos. É fechar a boca mesmo. É privar para si algo que se tem direito, mas que a pessoa abre mão a fim de mortificar a sua carne. E quando a pessoa faz isso, ela se torna mais sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Isso é uma realidade. As pessoas que praticam o jejum, elas sabem que parece que ela entra numa sintonia mais direta com Deus. É claro que as portas se abrem a essa sensibilidade, mas nós não podemos levar exclusivamente para esse lado, ok? Por quê? Porque o Filho de Deus, ele vive pela fé. Como nós temos o Espírito Santo, nós estamos em sintonia sempre com o Senhor. Então eu estou trazendo aqui algo para o equilíbrio, a fim de que ninguém pense, eu só sinto a presença de Deus se eu estiver jejuando.
Ah, eu só sinto a presença de Deus se acontecer isso. Não. Nós nos aproximamos, irmãos. Isso foi algo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida por nós. Nós não tínhamos direito de entrarmos à presença de Deus por causa do pecado. Havia um véu de separação. E Jesus, ele com a sua morte substitutiva, ele nos deu pleno acesso à presença de Deus pela fé. Então, por causa do sangue dele, que nos justifica diante de Deus, nós podemos a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação, falar com Deus. Porque antes da morte de Jesus, só podia se apresentar diante de Deus um sacerdote, representando o povo, fazendo sacrifícios, ouvindo a direção de Deus e voltando para o povo e dando a direção para o povo. Mas Jesus, ele é o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote, que veio como próprio sacrifício e o sacerdote para abrir esse livre caminho para todos nós. Então, todos nós, em qualquer momento, em qualquer situação, por causa do sangue de Jesus, nós podemos nos apresentar diante de Deus. Ah, mas se eu tiver pecado, confessa, se arrepende, deixa, e o sangue de Jesus purifica de todo pecado e acabou. E Deus joga no mar do esquecimento. Isso é a graça de Deus. E muitas vezes a religião nos impede de entendermos isso, porque nós queremos fazer um sacrifício. Nós queremos fazer alguma coisa. O sacrifício, eu vou mostrar aqui os tipos de jejum, como deve ser feito um jejum. E aí nós vamos entender, esse jejum não é para santificar, para purificar ninguém. A santificação Jesus já fez. Agora, a prática do jejum faz com que a pessoa tenha um domínio sobre a carne. Amém? Então, quando nós comemos aqui, quando nós vamos comer um crepe daqui a pouco, né? Nós nos alimentamos do pão da terra. Mas quando nós jejuamos, nós nos alimentamos do pão do céu. Amém? Então, o jejum é uma arma poderosa no reino espiritual. O jejum é uma arma, a oração é uma arma, a vida com Deus é uma arma, o nome de Jesus é uma arma, o sangue de Jesus é uma arma. Então, Deus nos deu armas espirituais para que nós possamos vencer os nossos inimigos. Amém? Ele já venceu. Jesus já venceu. Ocorre que nós estamos aqui nesta terra, nós já vencemos o inimigo por causa do Senhor Jesus, mas nós precisamos resistir. Amém? Por isso que nós nos sujeitamos a Deus, nos sujeitamos em oração, nos sujeitamos em obediência e esmurramos o nosso corpo, fazendo jejuns para que a cada dia nós nos fortaleçamos mais em Deus. Irmãos, nós precisamos entender algo. Entrou neste mundo, nasceu neste mundo, já está em guerra. Já tem alguém querendo a alma da pessoa. Ah, mas eu não quero. Ah, mas eu não sabia disso. O diabo não está se importando se você sabe, se você não sabe, se você quer, se você não quer. O que ele quer é a sua alma, é a minha alma. Está entendendo? E nós, irmãos, precisamos, como filhos de Deus, aprender mais da sua palavra, para não andarmos subjugados às circunstâncias que o adversário cria, para trazer tristeza aos filhos de Deus. Eu dei um exemplo hoje na classe de adoração, eu quero repetir aqui. Quantas vezes a pessoa está prontinha para ir para a igreja? Quantas vezes a pessoa
está ali alegre e motivada, de repente, do nada, um vento sopra. Uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, e daí a pouco ninguém vai mais para a igreja. Dá um nervoso uma coisa, uma reunião de família, está ali todo mundo alegre, vai comemorar o aniversário, daí a pouco alguém fala uma coisa, pisa no calo de alguém, e aí começa uma briga, quando termina, vai ver de onde começou, nem sabe de onde começou. Não pense você que o diabo quer que você venha para a igreja, que você adore a Deus. Ele vai fazer tudo para te tirar do caminho, para que você não adore o Senhor. Quantas vezes a pessoa está boazinha, faltando 15 minutos para ir para a igreja, dá uma dor de cabeça infernal, uma tontura, uma coisa. Se a pessoa resiste, ela chega na casa de Deus, aquilo ali passa. Se ela não resiste, aquilo ali vai ficando, aí o diabo pensa assim, não, com esse aí é fácil, todo culto eu vou jogar uma enfermidade, uma dor de cabeça, uma coisa. Então, irmãos, existe uma guerra espiritual. Ele vai usar os instrumentos humanos, os instrumentos possíveis, para desviar o foco do crente. Ele quer que a pessoa peque. O que o diabo quer é que da minha boca e da sua boca saiam palavras que o alimentem. Porque o que alimenta Satanás são as palavras dos homens, são os sentimentos dos homens que ele consegue extrair. Então, quantas vezes alguém olha para você na rua, não aconteceu nada, no mercado, num banco, a pessoa te afronta, a pessoa te xinga no trânsito. E o que o diabo quer é que você fale alguma coisa para aquela pessoa. Por isso é que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Você pode até ficar irado, mas você fecha a boca e fala, Satanás, você não vai ouvir o que você quer que eu diga dessa pessoa. Ou isso só acontece comigo? Eu ia saindo hoje, irmãos, para vir para a igreja. No prédio, o cidadão queria brigar no carro comigo, vizinho. Eu vim orando, falando, olha, Satanás, você está repreendido em nome de Jesus. Eu abençoo aquela vida lá. Eu abençoo aquela vida. Estou orando pelo povo, vou orar mais pelo povo do prédio. É assim. Agora, irmãos, uma pessoa que não tem domínio sobre a carne, ela não vence. Porque o primeiro inimigo é a carne. O primeiro inimigo é a carne. Não precisa ficar botando culpa em tudo que é o diabo, não. Porque o primeiro inimigo é a carne, é o eu, que ainda está se convertendo, é a alma, que ainda não se sujeitou inteiramente à palavra de Deus e não se converteu. Então, a prática do jejum, irmãos, é algo tremendo para a vida das pessoas que têm o entendimento. Por isso que eu resolvi trazer esse assunto, pastora, mas esse assunto é assunto da classe de batismo. É verdade. Na classe de batismo, nós ensinamos sobre jejum, sobre dízimo, sobre batismo. Ensinamos essas coisas básicas sobre oração, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a Bíblia. Mas, como algumas pessoas têm algumas dúvidas, não sei como eu vou fazer esse jejum, o que você acha, eu faço isso? Não, o Espírito Santo hoje, pela palavra, vai te dar toda a direção. E se você quiser, porque ninguém faz nada obrigado, amém? Se você sentir no seu coração o desejo de separar esses dias para buscar a Deus, em oração, em jejum, na leitura da palavra, eu quero te dizer algo.
você vai ganhar e muito. Porque quem ganha, irmãos, quem ganha somos nós. Amém? Então nós vamos aqui. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos, porque aí cada pessoa discerne o tipo de jejum que faz. Eu não posso dizer para uma pessoa, faça um jejum 21 dias no líquido. Eu não sei se essa pessoa tem estrutura. Eu sei do que eu faço, do que eu posso fazer. Mas isso é pessoal. O marido não pode dizer para a mulher, você vai fazer assim, porque eu estou fazendo assim. Não. Isso é algo pessoal. Amém? Glória a Deus. Mas nós encontramos alguns jejuns aqui na Bíblia, que quando Deus pedia e o povo pedia, todo mundo fazia. Amém? Todo mundo fazia. Ora, tem jeito de falar. O marido fala para a família, olha, eu entendi que nós estamos precisando de um tempo de busca e tudo. Vamos concordar aqui para fazermos um jejum ao Senhor. Deus me deu essa direção. O marido é o sacerdote, então anda na direção. Amém? Glória. Então, irmãos, jejum, ele pode ser total, absoluto. Onde nós encontramos esse jejum na Bíblia? Êxodo 34, versículo 28, você pode abrir e conferir comigo. Diz assim, e Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do pacto e os 10 mandamentos. Aí, Deuteronômio capítulo 9, versículo 9, ele diz, quando subi ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do pacto que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. Esse jejum foi um jejum sobrenatural, que Moisés fez 40 dias, sem comer e sem beber nem água. Mas ele foi sustentado pelo próprio Deus, ele entrou num nível sobrenatural. Nós sabemos que a comunhão era tão grande que Moisés tinha com Deus, que quando ele descia, o rosto de Moisés resplandecia, as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Era tamanha a glória de Deus na vida de Moisés. Amém? A Bíblia nos mostra um jejum normal, sem comida. Esse que nós vimos, o total, o absoluto, é sem comida e sem água, sem bebida nenhuma. Agora, sem comida. Esse capítulo 2, capítulo 4, que nós lemos aqui de Mateus, que diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. A Bíblia não deixa claro se ele ficou sem beber. Então aqui fala de comida. Então a pessoa pode ficar o dia todo tomando só água e sem comer. Os judeus, eles têm o costume de fazer o jejum das 18 horas do dia às 18 horas do outro dia. Então, o período de jejum dos judeus, que é o período bíblico, determinado é esse, é o jejum de 18 às 18 horas. Amém? Então, eles faziam esse jejum 2 vezes por semana, às segundas-feiras e dia de quinta-feira. Alguns faziam mais tempo, mais período de tempo. Mas eles faziam, os fariseus, por exemplo, faziam para se mostrar. E aí Jesus também repreendeu essa prática onde a pessoa fazia um jejum de aparência, para se mostrar para os outros. E há um jejum que é esse que nós estamos levantando na Semear, é o jejum parcial, por um período de 21 dias, que é o jejum onde você tira as comidas agradáveis. No caso Daniel, a Bíblia diz que ele decidiu não se contaminar com as comidas
com os manjares da mesa do rei. Então ele pediu para o chefe que estava cuidando ali dos jovens que desse a eles uma dieta diferente, que era frutas, legumes e água. Então esse foi o tipo de jejum de Daniel. Ele não ficou somente 21 dias na prática desse jejum. Daniel, foi uma pessoa que teve uma vida toda consagrada ao Senhor. Ele teve uma vida jejuada. Diante das revelações que ele buscava, o que ele recebeu de Deus, ele teve uma vida consagrada ao Senhor. Hoje, irmãos, quando nós lemos a história de alguns avivalistas, de algumas pessoas, nós encontramos diversas pessoas que fizeram obras tremendas nessa terra e pessoas que tinham uma vida completamente jejuada. Aqui no Brasil nós temos pessoas que têm uma vida consagrada, que os seus períodos de jejum são levantados de ano. 1 ano, 2 anos, com determinado tipo de jejum. Por quê? Por conta do nível de guerra que essas pessoas enfrentam. Quando o Senhor me chamou para essa obra, uma das coisas que eu propus no meu coração foi ter uma vida jejuada. Então eu tenho períodos longos, períodos curtos, com diversos tipos de propósitos que eu coloco diante do Senhor. E isso tem me ajudado a me manter firme no propósito pelo qual Deus estabeleceu. Porque as guerras são grandes, as guerras são tremendas. Existem coisas tremendas, mas o Senhor tem sido comigo, não tem deixado faltar a alegria, por mais que alguma coisa me abata, me entristeça, me decepcione, Deus vem, me renova, me sustenta, e aí quando eu passo uma guerra muito forte, uma decepção muito forte, aí eu entro logo num jejum, eu falo, o negócio está assim, então vou me fortalecer em Deus. Então, ajuda muito no nosso crescimento, na nossa vida espiritual. Amém? Então, Daniel, ele passou a vida toda fazendo um meio jejum, né? Então, aqui no capítulo 10 de Daniel, versículo 3, diz assim: nenhuma coisa desejável comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Aqui foi uma dieta vegetariana mesmo que ele fez, se preparando para receber uma grande revelação de Deus. Amém? Por isso é que algumas pessoas chegam para nós e perguntam assim, eu queria jejuar, não sei como é que é. Normalmente eu pergunto assim, o que você não vive sem comer? Né? O que você gosta, que você, sem aquilo você fica doido, fica nervoso. Tem gente que se não tomar café, irmãos, perdeu a alegria. Perdeu a alegria, né? Existem pessoas que não conseguem ficar sem arroz. Pode ter o que for, irmãos, mas o arroz tem que ter. Existem pessoas que não conseguem viver sem o pãozinho. De manhã pode ter um banquete, queijo, iogurte, frutas, pode ter um café da manhã abençoado, mas o pãozinho, se ela não comer, acabou o dia, estragou. Né? Existem pessoas que sem o chocolate, pronto. Então, eu pergunto, o que é que você não consegue dominar? O café, eu digo para os irmãos que a pessoa que fica sem tomar café, ela toma muito café. Quando ela fica sem tomar café, durante 3 dias, é a prova. Dor de cabeça, tontura, desespero,
né? Vontade de desistir. E aí onde você passa está o cheiro do café. O melhor café, café torrado, moído na hora. A pessoa passa, aquele cheiro entra e a pessoa fica doida. Eu gosto de café, mas todos os anos eu faço um jejum. Ou de 21 dias sem café, ou de 40 dias sem café. Então, aquilo que eu gosto na minha alimentação, eu passo um período, porque aquilo nada pode me dominar, irmãos. Quem tem que dominar a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu aprendi isso e falei, não, isso aqui não vai me dominar. A carne vai gritar, ela esperneia. Irmão, se tem algo na nossa vida que é terrível, que gosta de brigar, que gosta de gritar, é a carne. Eu ouvi uma irmã falando que chorou. Ela entrou no jejum de Daniel. E aí, quando foi de tarde, ela entrou radical no jejum de Daniel. E de tarde olhou, meu Deus, é fruta, é folha, é legumes e tal. Ela começou a chorar. Mas foi bênção para a vida dela. Ela testemunhou isso aqui na consagração, foi tremendo. A carne começou a gritar. Irmãos, e a carne, ela grita e ela tem que morrer. Está gritando ali. Né? Aí você chega na loja, a pessoa, você aceita um cappuccino, um café expresso, e começa a oferecer, você está no propósito. Não, você tem chá? Aí a pessoa vem, até esquece, traz o café, coloca ali na sua frente. Não é assim que acontece muitas vezes? Então, irmãos, Daniel disse, coisa desejável não comi. Já tem uma pista para quem vai fazer o jejum de Daniel. Pastora, olha, eu não vivo sem tomar Coca-Cola. Irmãos, refrigerante não é muito bom para a saúde, os irmãos sabem disso, né? Os médicos têm ensinado, as pessoas têm falado, tem muita reportagem sobre o mal que causa às pessoas. Mas se a pessoa não pode viver, tem que tomar Coca-Cola todo dia, então é uma boa dica se abster da Coca-Cola para se ver livre, porque é um vício. Vai doer agora, alguém grita aí, é um vício. Se a pessoa não... Qual é a diferença de um cidadão que todo dia toma uma branquinha na hora do almoço para alguém que também toma a Coca-Cola na hora do almoço e não consegue viver sem? Tem diferença? Estou falando alguma coisa errada aqui, irmãos? Se domina a pessoa, irmão, se domina, então a pessoa está escravo daquilo ali. Imagina 365 dias ao ano tomando Coca-Cola todo dia. Não consegue ficar um dia sem tomar. Dá dor de cabeça, fica irritado. Levanta à noite e vai tomar uma Coca-Cola. Então, eu estou ensinando aqui nessa noite. O Senhor me chamou para compartilhar. E irmãos, cada texto da Bíblia que eu leio aqui, eu estudo. Eu oro, eu vejo várias versões, para não trazer nada para a igreja que traga peso. E graças a Deus que nestes anos, os testemunhos que eu tenho ouvido aqui, são testemunhos de vitória. Pessoas que eram viciadas em Coca-Cola e foram libertas. Pessoas, irmãos, que não conseguiam fazer jejum e hoje conseguem. Irmãos, se tem um negócio dentro aqui que come, que fica gritando e está comendo, eu tenho que comer, tem que empanturrar, tem que encher o buchão. Irmãos,
tem alguma coisa que precisa ser trabalhada, porque nós irmãos, isso a gente ri, é engraçado, mas é sério, irmãos. É sério, quando você alcança essa vitória, e muitas pessoas, eu estou falando isso, se eu não tivesse experiência de uma vida de jejum, eu não teria autoridade. Nós fizemos um jejum 70 dias no líquido, os irmãos lembram disso. Todos os anos nós fazemos 21 dias jejum de Daniel. Nós fazemos jejuns prolongados só no líquido. Jejum de carne, jejum de café, jejum de refrigerante. Refrigerante já faz anos que todo ano a gente renova. E é bênção para a nossa vida. Esse jejum de Daniel, ele alcançou grandes benefícios. Porque a Bíblia diz, e você pode ler o livro de Daniel, que ao término do jejum, ele e os seus amigos que fizeram jejum estavam mais saudáveis. Amém? Eles estavam mais saudáveis. E o que eles alcançaram? Eles tinham uma intimidade tão grande com Deus. Daniel foi jogado na cova dos leões. A glória de Deus era tão grande na vida dele que os leões tiveram que fazer jejum. Nem sentiram o cheiro de Daniel. Imagina, irmãos, uma cova cheia de leões e a pessoa andando ali e os leões podiam, abrir a boca. E depois os outros foram jogados lá dentro e os leões estraçalharam. Entendeu? Os outros amigos de Daniel foram jogados numa fornalha ardente. E a Bíblia diz que nem o cabelo deles saiu com cheiro de fumaça. Isso é andar no sobrenatural. A prática do jejum, irmãos, nos faz andar no sobrenatural. Porque você pode, Deus criou o alimento como bênção para nós. Comer, sentar à mesa, é uma bênção que Deus deu. O lugar, o horário, o lugar da refeição é algo tremendo que Deus nos deu. Deus, irmãos, nos ama tanto, que nos formou e criou uma diversidade de alimentos. E hoje existem pessoas estudando como fazer pratos, e vão trabalhando e vão criando pratos com o que Deus deixou, e coisas maravilhosas Deus deixou para nós termos prazer. O alimento traz prazer para o corpo, mas você abre mão por um propósito elevado. Amém? Para quê? Para você crescer mais e mais na sua vida espiritual, na sua vida de oração. Amém? É isso que a Bíblia nos mostra. Então, irmãos, quais são as razões bíblicas para jejuar? Vamos na Bíblia. Não vai jejuar porque o pastor jejua, porque o obreiro jejua, não. O que a Bíblia nos mostra? A Bíblia nos mostra, irmãos, que algumas pessoas, eu quero dar um exemplo aqui do Novo Testamento, jejuavam para servir a Deus com o jejum. Olha que coisa linda. Eu não posso evangelizar, eu não posso fazer isso, eu não posso trabalhar na igreja. Você pode oferecer um jejum ao Senhor. Amém? E no dia desse jejum, orar pelos perdidos. Isso vai agradar o coração de Deus. Você pode oferecer um dia de jejum e dar uma esmola para alguém, acolher alguém. Isso vai agradar o coração de Deus. Então, a Bíblia nos mostra, abra aí comigo, Lucas 2:37. A Bíblia nos mostra que uma mulher idosa, pastora, eu não posso jejuar porque eu já estou com a idade meio avançada. Pois eu vou te mostrar aqui uma mulher idosa que jejuava todo dia. Uns diziam assim, a minha idade não permite. Lucas 2:37. Quando Jesus foi apresentado no templo, Simeão estava ali, encontrava-se também essa mulher. Havia também uma profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era já avançada em idade, que está dizendo que ela era idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. O costume entre eles, irmãos, é que a menina casava com 12 anos.
12, 13 anos. Então, vamos pensar que essa menina casou com 12 anos. Depois, ela viveu mais 7 anos com o seu marido. Então, quantos anos dá? 19 anos. Aí a Bíblia diz, e era viúva de quase 84 anos. Viveu até os 19, mais 84 anos de viuvez, 103 anos. Amém? Então, o que a Bíblia diz? Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Amém? Essa mulher ia para a igreja, jejuava e orava e servia ao Senhor. Amém? Uma outra situação no Novo Testamento, eu fiz questão de colocar alguns exemplos do Novo Testamento, porque algumas pessoas insistem em dizer que o crente na Nova Aliança não precisa jejuar. Então a gente vê aqui, né? Em Atos, capítulo 14, versículo 23, nós vemos uma situação em que os discípulos estavam jejuando. Por quê? Porque eles iam impor as mãos sobre pastores e obreiros. Quando nós levantamos aqui pastores e obreiros, nós levantamos um tempo de jejum e oração para separar essas pessoas. Diz assim, acompanha aí comigo, não sei se está passando os versículos, eu estou falando rápido, né? Atos 14, 23. E havendo-lhes feito eleger anciãos em cada igreja e orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, queridos, aqui nós vemos que a prática do jejum fazia parte da igreja primitiva. Amém? Outra situação, outra razão pelo que jejuar. Para tomar decisões importantes. Atos capítulo 13, versículo 2. Então você tem uma decisão importante para tomar. Não sabe se vai fazer aquele acordo ou se não vai. Não sabe se viaja ou não viaja. Não sabe, não tem uma direção, não sabe o que fazer. Tira um período de jejum, conversa com Deus. Senhor, Irmãos, olha, no final do ano, eu sempre faço um período de jejum e oração, porque eu peço a Deus para me dar uma direção para o ano seguinte, além da semana das primícias, no final do ano eu faço. Faço para agradecer a Deus pelo ano que findou e eu permaneço de pé. E também para colocar culto da virada, colocar a direção da minha vida, viagem, férias, tudo que eu tenho que fazer. Isso significa dependência de Deus. O jejum, irmãos, é uma humilhação. É uma dependência de Deus, nós nos humilhamos. A prática do jejum é uma humilhação, é um estado de humilhação. Às vezes você vai na casa da pessoa, a pessoa traz aquele pão de queijo, saiu do forno com um café e um queijo, né? Glória, uma rosquinha, e você está no jejum de Daniel, você está só no suco e na frutinha. Glória, você está humilhadinho ali, matando a carne, né? Então olha aqui, Atos 13, versículo 2. Quando eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, olha aí, eles estavam orando, ministrando diante do Senhor e estavam fazendo jejum. Isso aqui é a igreja primitiva. O que aconteceu? O Espírito de Deus, olha só, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Eles receberam de Deus uma direção, a direção do Espírito Santo. Outra situação, para pedir a Deus direção para a sua vida, para a família e para as finanças. Às vezes a pessoa está num estreito, está numa luta, numa prova, né? naquela bênção, e
o jejum vai ajudar a ouvir a voz do Espírito. Veja bem, esse exemplo que eu vou dar encontra-se no Antigo Testamento, no livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 21. Esdras, ele tinha que levar o povo de volta para Jerusalém, o povo que estava cativo. E ele ia fazer, irmãos, uma viagem longa, perigosa, com todo o povo. Ele ia levar a família, ia levar os bens. Aquelas viagens aconteciam muitos assaltos. E Esdras, então, aqui no versículo 21, capítulo 8, versículo 21, ao proclamar esse jejum, eles estavam dizendo que estavam dependendo completamente de Deus. Eles não estavam dependendo do rei da época, mas eles estavam dizendo: Deus, nós dependemos de Ti. Por isso eles praticaram o jejum. Diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos, está aqui, olha, para humilhação, diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para nossos filhos e para a nossa fazenda. É por isso que nós fazemos a semana das primícias. Nós vamos iniciar o ano. Então nós convocamos um jejum, 7 dias, ofertamos a primeira semana do ano ao Senhor. E está aqui, irmãos, uma base para pedir a Deus caminho direito para nós, para os nossos filhos e para a nossa fazenda. Qual foi o resultado? Deus abençoou tudo. Eles fizeram a viagem, nada aconteceu de ruim. Versículo 31 diz: e partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão do inimigo e dos que nos armavam ciladas no caminho. Aleluia! Irmãos, tem um caminho de humilhação da carne para o fortalecimento do espírito, para vencer as adversidades. Só que muitas vezes nós não queremos passar por esse caminho. Nós sabe qual é o caminho? Eu vou fazer uma campanha, eu vou lá dar o meu sacrifício, o meu gado, o meu boi. O pastor vai me ungir, vai pôr a mão na minha cabeça e eu vou ter a vitória. Deus quer que eu e você tenhamos o gosto, entendeu, irmãos, de crescermos e vermos que aquilo que Ele faz através da nossa vida é poderoso para destruir o adversário, sem que nós dependemos de outra pessoa, a não ser Deus. Eles dependeram completamente de Deus. E eu te digo mais, algo que o Espírito Santo está trazendo no meu coração agora, essa é rema. Quando nós nos humilhamos, quando nós nos colocamos a nossa carne em submissão, em sujeição diante de Deus. Irmãos, as pessoas podem fazer o que for conosco, nós estamos no Espírito. Você não consegue ver outra coisa senão a ação do maligno, e você já está tão cheio de Deus que você só vai perdoando. Pessoa, pá, aí você fala: tá aqui, Jesus mandou dar o outro lado, eu estou cheia dele, pronto. Bate, prega os pregos. Isso é tremendo, irmãos, porque quando nós jejuamos, nós andamos no Espírito. Glória, glória, glória. Amém? Outra razão, recorrer a Deus em momentos de aflição. Irmãos, no momento de aflição, a verdade é essa, eu estou falando de coisas que eu já vivi. No momento da aflição, da luta, a vontade, muitas vezes, é da pessoa
sair da igreja. A primeira coisa que o diabo fala, não vai para a igreja, não vai. Porque quando ele sabe que quando ele chega na casa de Deus, vai ter uma palavra, Deus vai usar alguém, um hino vai tocar, que vai tocar no coração daquela pessoa, aquela tristeza vai sair, a pessoa vai sair renovada. Então o diabo já faz logo. A pessoa, acontece alguma coisa, o problema vem, a luta vem, e aí, não, eu não vou não está adiantando eu servir a Deus, não adianta. Não, irmãos, não é entrar na caverna, não é brigar com Deus. Deus, Ele não tem culpa dos nossos problemas, não. Pelo contrário, Ele fez tudo para solucionar. Agora, nós estamos aprendendo dia após dia com Ele. Aprendemos com o Senhor a ter vitórias. Porque Ele dá vitória para o seu povo, irmãos. Ele deu as armas para o seu povo. Hoje o Senhor está colocando em nossas mãos uma arma poderosa. Recorrer a Deus em momentos de aflição. Esther, capítulo 4, versículo 16, nos mostra um momento de aflição de uma nação. É por isso que o Brasil tem que orar. O Brasil, irmãos, tem que orar, o Brasil tem que jejuar. Está começando uma campanha de jejum e oração pelo Brasil. Vários pastores estão fazendo 40 dias. Esse ano já fizeram muitos e vão começar um jejum aí pelo Brasil de 40 dias. Em vez de ficar reclamando, vai orando. Porque não, eu já disse isso aqui, ninguém muda essa nação a não ser Deus. Ninguém muda, irmãos. Quando você pensa que descobriu tudo, que tirou tudo, vai saindo imundície. Vai saindo imundície. A coisa está sem limite em nossa nação. É uma vergonha. Mas a nação tem que se humilhar, tem que orar. O povo de Deus tem que se levantar. Nós sabemos na história que sempre que houve uma mudança, foi porque a igreja se levantou em oração. E se o Brasil chegou nesse ponto, é porque a igreja parou de buscar, de clamar, de orar pelas autoridades, de fazer o que tem que fazer. A igreja se corrompeu, alguns que foram para lá, dizendo que ia para fazer e acontecer, terminaram cedendo aos demônios que governam lá. E aí se contaminaram e pior, trouxeram escândalos. Mas o Brasil precisa orar. Esther, numa situação de perigo, ela foi buscar a graça de Deus. Ela foi buscar a ajuda de Deus. Versículo 16 diz assim, de Esther capítulo 4. Vai ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, nem de dia, e eu e minhas moças também assim jejuaremos, depois irei ter com o rei. Ainda que isso não é segundo a lei, se eu perecer, pereci. Deus levanta Esther nessa nação brasileira. Deus levanta Daniéis nessa nação brasileira. Pessoas que entregam as suas vidas em favor de um povo. Esther estava disposta a morrer. Mas ela disse, olha, vocês jejuem por mim 3 dias. 3 dias, que aqui era sem água, porque é o máximo que o ser humano pode ficar. 3 dias a seco. Eu conheço um pastor de quase 80 anos que todo mês ele faz um jejum de 3 dias a seco. Ele se fecha, vai orar e fica 3 dias, ele não toma uma gota d'água. Aí o povo fala assim, às vezes, gente, é impressionante. No meu trabalho, algumas pessoas falavam assim, oferecia comida e tal, lanche, e a gente tem que ficar discretamente, né, dizendo, ai, eu não posso, que eu estou fazendo jejum, pelo amor de Deus, e tal. Não. Olha, eu não quero. Aí quando a pessoa insiste muito, você não vai mentir, olha, eu estou no propósito com o Senhor, estou me abstendo desses alimentos. Aí umas pessoas queriam saber, que não é crente, fica perguntando, como é que é? E não sei o quê. Nossa, mas você vai morrer. Ah, mas a pessoa não pode ficar sem beber água. Ah, a pessoa não pode ficar isso e não sei o quê. Você vai falar isso
com um nutricionista, ele vai. O que é isso? Você tem que comer de 3 em 3 horas, não sei o que, tarará. Mas, irmãos, olha aqui. Eu não esgotei os exemplos. Existem muitos exemplos aqui na Bíblia. Será que o nosso Deus não vai nos sustentar? Será que uma pessoa vai morrer só se ela estiver fazendo o jejum por uma obra da carne? Porque uma mulher, eu ouvi falar que uma mulher aí em Ceilândia morreu de fazer jejum. Porque ela entrou no quarto, aí esse jejum não foi Deus que mandou. Entrou no quarto e falou assim: eu não vou comer enquanto Deus não fizer isso. Aí ficou, e o povo da família desesperado. Eu ouvi falar essa história. E o povo da família desesperado e não sei o quê, e os filhos chorando. Eu não vou comer enquanto Deus... Eu só saio desse quarto o dia que Deus fizer. Deus fez bem feito. Se foi o Senhor que permitiu, leva para a glória, está na presença de Deus. Amém, aleluia. Agora, será que Deus queria aquilo? Né? Eu creio que não, porque uma das bênçãos de Deus é a longevidade. Amém? Então, irmãos, Deus chamou Esther para uma missão e ela se viu no momento em que ela precisava do reforço, e esse reforço foi o jejum. Como jejuar para a gente concluir? O jejum não é para ser alardeado, para sair falando para todo mundo. Jesus ensinou sobre isso. Ele disse: olha, quando vocês jejuarem, não mostrem o rosto de vocês triste, como se vocês estivessem como os hipócritas, que desfiguram o rosto, e para que as pessoas vejam que estão jejuando. Por quê? Os fariseus, eles faziam isso. Eles jogavam terra na cabeça, botavam os panos de saco e ficava com aquela cara de sofrimento no meio do povo para todo mundo ver que eles estavam jejuando. Hipocrisia. Então, não precisa colocar no jornal que está jejuando, não precisa fazer propaganda, né? Se a pessoa, muitas vezes acontece que a esposa ou esposo é cristã e o outro não é, aí tem a hora da refeição, aquela coisa, e tem pessoas, irmãos, que são usadas pelo diabo. Uma colega minha fez um propósito comigo de fazer um jejum. Nós entramos no propósito de jejum de 21 dias, jejum de Daniel. O marido dela atazanou tanto a vida dela: você não vai ficar sem comer carne, isso é um absurdo. O cão. Porque eu estou viva, não morri. Não é verdade, irmãos? Ela: meu filho, eu estou no propósito e tal. Não, você não pode ficar sem comer carne, não sei o quê, porque não sei o quê, tem que comer carne. Queima ele, Jesus. Com carne e tudo, até virar churrasco. Então, irmãos, a Bíblia nos ensina que o jejum, ele deve ser privado, ele precisa ter um propósito. E ele deve ser acompanhado de arrependimento. Arrependimento. Quando Jonas resolveu obedecer a Deus depois de uma viagem não muito agradável no ventre do grande peixe, né? Ele chegou à cidade de Nínive e foi anunciar o juízo de Deus para aquela cidade. E saiu dizendo na cidade: olha, dentro de 40 dias Nínive vai sucumbir, porque Deus vai destruir tudo, vem juízo. Por quê? Havia pecado. Deus estava triste com aquela cidade e Deus ia consumir. E aí, o que aconteceu? Eles levantaram um jejum. O rei resolveu, ouviu a voz de Jonas, entendeu. Eles entraram em arrependimento. Foi um jejum, a cidade toda jejuando, em arrependimento, pedindo perdão ao Senhor. E aí, a misericórdia de Deus entrou e não aconteceu o juízo. Eles foram poupados pelo Senhor, porque eles se arrependeram. Então, irmãos, o que impede, então, o jejum de chegar até a presença de Deus? Jejuar e não servir a Deus. Vai chegar na presença de Deus uma pessoa que não serve a Deus?
os macumbeiros jejuam, os satanistas jejuam. Então, eu estou falando do jejum bíblico. Amém? Tem um povo aí, o faquir, né? Os faquir, eles jejuam, ficam não sei quanto tempo em jejum, ainda se deitam em cama de prego, né? Então, jejuar sem propósito. Ah, vou jejuar. Faz uma oração, se prepara, fala com Deus, faça um propósito, né? Porque pode ser apenas uma dieta para emagrecer. Ah, eu vou aproveitar, né, esse jejum e tal. Aí, glória a Deus. Se emagrecer é bênção. Amém? Jejuar sem esperar em Deus. Tempos de leitura, tempos de oração. Jejuar se faltar integridade e boa motivação. A Bíblia nos mostra, irmãos, alguns exemplos disso. Eu não vou ler, mas você pode ler o texto que eu preparei para finalizar essa mensagem. É o texto de Isaías 58. Lá o Senhor ensina como deve ser o jejum que agrada a Ele. O jejum que uma pessoa faz sem se preparar, ela está de mal de alguém. Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Corta aqui, não fala mais comigo. Você passa lá e eu passo aqui. Se a oferta não chega até a presença de Deus, então o jejum está meio que comprometido. Concorda? Então, o Senhor fala que quando, né, nós estivermos orando, nós devemos perdoar as ofensas dos irmãos. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. E nós encontramos então, em Isaías 58, a maneira correta de apresentar um jejum ao Senhor e os benefícios. Os benefícios. Um jejum correto, o Senhor traz proteção, traz saúde, traz direção, provisão, rejuvenesce a pessoa. Você fica com o rosto brilhando, rejuvenescido com o óleo do Espírito Santo, porque a Bíblia diz lá que a cura vem apressadamente e ele fortifica os nossos ossos. Então isso é bíblico. Amém? Então, queridos, na história da igreja, Martinho Lutero foi alguém que usou essa prática muito forte do jejum. Pessoas que venceram e que vencem, vencedores, usam a arma do jejum. O jejum, ele ativa e move o sobrenatural de Deus na vida da pessoa. Eu tenho uma experiência pessoal muito linda com jejum e que pessoas de fora que perceberam a presença e a glória de Deus em períodos longos de jejum que eu fiz. Foram coisas assim tremendas. Experiências, irmãos, que o Senhor não me permite compartilhar assim em público. Compartilhei já com algumas pessoas quando Deus permite. Mas coisas tremendas que o Senhor me concedeu nessa prática do jejum. Então, existe um jejum que agrada o coração de Deus. É aquele que nós decidimos abandonar pecado. Amém? Então não adianta, eu posso ficar sem comer, eu posso ficar sem fazer, mas se eu ficar na prática do pecado, esse jejum está comprometido. Amém? Então eu acredito que as pessoas que vão entrar no propósito de Daniel a partir de amanhã, já tem uma direção clara. O que eu posso fazer? Você pode fazer o jejum de Daniel, frutas, legumes, pode vir. Você pode fazer um jejum de algo que você tem dificuldade, você pode determinar alguns alimentos só que durante esse período você vai se abster. Ou alguns só. Não, eu vou ficar nesses dias e determina. Isso é algo pessoal. Amém? Glória a Deus.
Quantos já obtiveram aqui experiências com o Senhor, com a prática do jejum? E quantos aqui já obtiveram vitórias sobre coisas que não passavam sem e que com o jejum conseguiram? Glória a Deus. Que era impossível viver sem isso e com um propósito assim ajudou. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, é bênção. Antes de nós emitirmos qualquer juízo ou julgamento quanto a isso, vamos ter a nossa própria experiência se nós ainda não a temos. E durante esses dias nós estaremos orando pela igreja, apresentando a igreja, pedindo ao Senhor poder, unção e glória. E você vai colocar seus pedidos pessoais diante do Senhor. Se tem alguma direção, Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu tenho ansiado, me abençoa. O Senhor vai te abençoar. Não que o jejum vai comprar, mas você vai estar orando mais por isso, Deus vai te dar uma direção para isso. Qual é a leitura, pastora, que a gente vai fazer sugerida para quem vai fazer mesmo o propósito de Daniel? Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Leia quantas vezes você puder. Amém? Você vai crescer muito. Muito, muito, muito. Eu vou crescer muito nesses dias. Ninguém precisa ficar tocando trombeta que está fazendo jejum. Outra coisa, irmãos, não reclamem, né? Alguém te chama, fala assim, você está bem no jejum de Daniel e chega uma pessoa que nunca fez nada para você e diz assim, olha, resolvi te levar para a churrascaria. Buffalo Bill, vou te dar de presente. Só que tem que ser hoje. Aí a pessoa abre o bocão, vai chorar, reclamar, estou no jejum de Daniel. Aí já perdeu a bênção, né? Vamos ficar de pé. Embora seja um culto de ensino nessa noite, Deus nos ensinou, embora sendo um culto de ensino, mesmo assim, eu quero deixar aqui uma palavra. Se porventura alguém aqui nessa noite que ainda não tem uma aliança com Jesus, fazer jejum para Deus sem ter aliança com Jesus, não tem como Deus receber, porque todo sacrifício para Deus passa pelo sangue de Jesus. Todo sacrifício para o Senhor passa pelo sangue. Por isso é que a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Quais os pecadores? Aqueles que vivem na prática do pecado e que ainda não foram justificados pelo sangue de Jesus.